Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o SQL Server. Estamos na aula número 25, se eu não me engano, e nós vamos falar sobre os inserts. Inserts é a ação de inserir dados em tabelas no nosso SQL. Algumas estruturas são bem simples, alguns inserts são bem simples de ser feitos, e há algumas possibilidades de modos diferentes de realizar esse insert. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês algumas técnicas de fazer insert, inclusive criar tabelas no banco de dados a partir de um insert. Vamos lá? Abrindo o SQL Server Management Studio, que você já deve estar aberto aí também, eu tenho o SQL_DB_1 já aberto com o cabeçalho aqui da nossa aula. Esse script você vai poder fazer o download lá no meu blog no www.alessandrotrovato.com.br. Aqui nós vamos começar fazendo um insert com a descrição dos campos, mas precisamos entender um pouquinho como é esse conceito. Para que possamos fazer o insert, precisamos ter, primeiro, as nossas tabelas, identificar a estrutura das nossas tabelas. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos trabalhar com a tabela de alunos. Vamos começar dando um select *from alunos. Quando eu faço esse select e pressiono a tecla F5, observe que uma relação de todos os alunos da minha tabela serão exibidos. Como nós vamos fazer um insert dentro dessa tabela, eu não posso ter dois IDs repetidos. Isto aqui é a minha chave primária. Eu tenho que verificar então qual é o meu máximo ou qual foi o último número do ID aluno que eu tenho na minha tabela para poder fazer esse insert. Vou pressionar o F5 e nós vamos verificar que o último registro é o 793. Mas 793 é o maior registro que existe. Se eu quero gravar um novo aluno, eu preciso colocar então mais um aqui nessa estrutura para que eu possa já ter o número do nosso próximo registro. Se executarmos F5, nós vamos visualizar agora 794. Esse método tradicional de insert acaba consumindo mais recursos do banco porque nós temos que fazer aí selects para poder verificar qual é o número máximo do ID. E aí você se lembra da nossa aula passada que nós tínhamos criado as sequences. Então eu vou criar uma sequence para a nossa tabela de alunos. A partir da aula de hoje eu não preciso mais me preocupar em contar esse número de registros. Se você não assistiu ainda a aula sobre as sequences, então assista e você vai entender o que eu estou fazendo nesse exato momento. Vamos lá. Nós vamos criar a nossa sequence alunos. Vamos chamar aqui TB alunos. E nessa sequência aqui eu vou começar, eu vou startá-la, start with 794, pois eu quero que ela seja usada na nossa tabela de alunos e nós já temos 793 registros. Ele vai começar em 794. Increment, então nós vamos incrementar por 1 cada vez que ela for executada. Vou selecionar aqui a nossa tabela, pressionar o F5 e se nem nada foi digitado errado, observe que ela foi criada com êxito. Temos já agora uma sequence. Para chamar a sequence, se você não se recorda do comando, é select next value for e aí o nome da nossa sequência, sec tb alunos. Detalhe importante, assim que eu executar esse F5, nós acabamos de queimar o registro 794. Pois se eu tentar utilizá-lo lá na nossa tabela, eu teria que dar o insert manual, pois agora a nossa sequence, o próximo número é o 795. O que nós vamos fazer é aprender a identificar quais são os nossos campos para fazer um insert. Quando nós damos um select aqui na nossa tabela de alunos, observe que nós temos aqui os campos ID aluno, nome, data de nascimento, sexo, data cadastro e login cadastro. Eu precisaria ter esses nomes para poder fazer um insert, pois quando inserirmos um registro na nossa tabela, vamos precisar passar todos os campos. Para identificar os campos de uma tabela, deixa eu colocar um comando aqui para você entender. Identificar campos em tabelas. Muitos de vocês podem vir até aqui, clicar sobre a tabela de alunos, por exemplo, e visualizar nas colunas quais são elas. Mas há uma forma mais simples também e você pode utilizar uma função do próprio SQL que vai fazer isso. Chama-se exec. Eu quero que ele me traga todas as colunas, spcolumns, da minha tabela alunos. Selecionando esse conjunto de dados, pressionando F5, você vai ver agora na parte inferior toda a descrição da sua tabela de alunos.
Qualificador ou banco de dados onde ela está, quem é o owner, né? Eu poderia ter vários owners diferentes dentro da minha tabela. Table name, quais são as colunas? Então aqui está o nome das minhas colunas, o tipo de dados, né? O nome e aqui a ID desses dados, precisão, tamanho, escala, ou seja, há uma série de informações sobre os campos que você não tem quando você abre o registro pela janela à esquerda. Após isso, então, nós já aprendemos como identificar as colunas do nosso banco de dados. A partir desse momento, nós vamos fazer o nosso primeiro insert. E esse insert vai ser com a descrição dos campos. Exemplo 1. Descrição dos campos, quando eu escrevo, significa que nós vamos utilizar essa nomenclatura das colunas para poder fazer o nosso insert, mas da nossa tabela alunos. O insert ele tem a seguinte sintaxe: insert into, ou seja, nós vamos inserir em algum lugar onde? Na nossa tabela DBO alunos. Se fosse outro owner, nós utilizaríamos aqui o owner de onde as tabelas estavam. Owner é proprietário. Então poderíamos ter tabelas de sistema, tabelas de sistemas distintos utilizando um owner específico. Depois, nós vamos identificar aqui os nossos alunos, por isso a importância aqui. O que me interessa são esses campos. Abro parênteses e eu preciso informar para o insert qual é a ordem dos campos. ID aluno, nome, underline, data nascimento, vírgula, sexo, vírgula, data cadastro, vírgula, e login cadastro. Se você achar que está indo muito rápido, então faça pausas para que você possa fazer a digitação do conteúdo. A partir desse momento, nós já inserimos, nós colocamos o comando insert para a nossa tabela de alunos e nós vamos respeitar a ordem dessas tabelas. As informações que nós vamos passar agora, através dos valores, elas precisam seguir exatamente à risca a ordem que nós colocamos acima. Se nós invertermos e colocarmos o nome aqui em primeiro lugar, você vai ter um erro no insert, pois os dados ID aluno não aceitam textos. Então, ID aluno, como nós temos a nossa sequence, eu não vou colocar aqui 795 manualmente. Eu vou colocar o next value for dbo. E aí o nome da nossa sequence. Vou voltar aqui e vou copiar a nossa sequence alunos, vírgula. Observe, então, quem vai me dar o ID aluno é a sequence que eu acabei de criar. Nome, vamos colocar Alessandro Trovato Andrade. Vírgula. Sexo, eu vou colocar aqui, nós temos masculino, antes nós temos a data de nascimento. É isso mesmo, eu já estava confundindo. Ó. Data de nascimento. Então eu vou colocar a data de nascimento, entre aspas, 11/11/1972. Entre aspas simples, não aspas duplas. Vírgula. No insert você pode pressionar o Enter e continuar na próxima linha sem nenhum problema. Sexo masculino. Para facilitar, você pode inclusive quebrar esses campos aqui para manter a ordem, pois você sabe que na primeira linha do insert estão esses campos e na segunda linha do insert estão esses. M, vírgula, data cadastro, get date, para que ele pegue a data atual, vírgula, e usuário cadastro é igual ao usuário Alessandro que eu estou utilizando em todos os nossos inserts. Pois bem, já temos então aqui o nosso insert com os values. É importante você decorar essas dicas, pois a ordem influencia no insert e também um erro muito comum é a falta do into. Selecionando esses dados, vamos ver se deu certo. Vou pressionar o F5. Uma linha afetada. A partir desse ponto, se nós dermos aqui um select na nossa tabela de alunos, select asterisco from alunos, e aí eu vou colocar aqui um where data cadastro maior ou igual, vou fazer aqui um convert, que você já aprendeu nas nossas aulas também. Date, get date, ponto e vírgula. Eu estou convertendo para a data a função getDate, que se você se recorda, traz data e hora. Aqui eu estou convertendo apenas para a data. F5 e vou executar. Você vai ver que eu tenho dois cadastros, um 793 que eu fiz anteriormente para testes e este aqui agora 795, Alessandro Trovato Andrade, com todas as informações que eu cadastrei. Então nosso insert deu certinho. Se você cometer algum erro, colocar alguma informação, como por exemplo, aspas aqui simples indicam que são campos de texto.
Se você esquecer as aspas e tentar adicionar novamente com o insert, nós vamos pressionar o F5 e você vai ver que ele vai dar um erro. Campos de texto devem ter as aspas simples colocadas entre ele, nas datas também, ou utilize as datas de sistema como a getDate. Uma dica para você, o select, quando utilizado dessa forma, consome menos recursos, é mais ágil do que se eu tivesse feito aqui uma conversão do meu campo data cadastro para data. Se eu tivesse dado um convert aqui desse lado, minha query ficaria mais lenta dependendo do volume de dados. Mas isso é performance, é um assunto para os DBAs e os especialistas, que não é o meu caso. Exemplo 2. Nós vamos fazer agora um segundo insert no nosso banco de dados. Nós vamos inserir na tabela cursos. Insert into cursos. Mas espera aí, eu não sei a estrutura de cursos. Nós vamos usar o nosso comando que eu vi anteriormente. exec sp columns cursos. F5 e nós vamos ter a descrição dos nossos campos aqui na parte de baixo. Aqui está column name. Insert into cursos, vou colocar aqui um values não, nosso nome dos campos, id curso, vírgula, nome curso, vírgula, data cadastro, vírgula, e login cadastro. Se você observar, nós temos aqui nesse insert, eu posso colocar com letras maiúsculas ou minúsculas, não há problema algum. E agora os nossos values que serão adicionados. No caso de cursos, qual é o último registro? Como eu não sei, eu vou dar aqui um select nos nossos cursos, asterisco from cursos, F5, e nós vamos visualizar aqui a tabela 11. O próximo registro é 12. Como eu não tenho uma sequência criada, eu vou fazer no método tradicional, 12, vírgula, VBA avançado, vamos escrever aqui avançado minúsculo, avançado, é isso aí, nível 1, vírgula, getDate, para que eu possa pegar a data do sistema, e mais o usuário do cadastro, Alessandro. Completando o nosso insert, selecionando aqui todo o nosso insert e pressionando o F5, nós fizemos alguma coisa errada com o ponto e vírgula. Observe que eu fiz realmente. Aqui, ao invés do ponto e vírgula, eu vou utilizar a vírgula. E agora eu posso fazer o meu insert tranquilamente. Detalhe importante, no SQL Server nós não temos uma função chamada rollback para esse ambiente. Eu precisaria começar uma transação. Rollback é volte para trás se eu fizer alguma coisa errada. A instrução commit que nós temos no Oracle, e o Oracle é obrigatório, você dar um commit para gravar as alterações e o rollback para voltar caso você tenha feito alguma coisa errada. No SQL Server, essa ação é feita imediatamente. Por isso, depois pesquise sobre Begins Transaction, que é o recurso que nós vamos permitir fazer dentro de Procedures a volta dos nossos registros caso façamos alguma coisa errada. Perceberam então que aqui eu fiz um insert certinho? Se eu colocar o F5 no cursos, nós vamos ver o VBA avançado lá no ID número 12. Se você estiver ouvindo algum ruído no fundo, é uma serra que estão aí fazendo obras aqui próximo de casa. Exemplo 3. Nós vamos de novo dar um select na nossa tabela de cursos. Eu gostaria de automatizar um pouco esse processo e ao invés de digitar o ID, eu gostaria de pegar esse ID automaticamente. Como eu posso fazer? Eu vi que o último ID foi o 12, então o próximo é o 13. Vamos utilizar aqui as nossas instruções. Declare, vamos criar uma variável VID do tipo int, ponto e vírgula. Não vou dar o comando set, porque quem vai inicializar essa nossa variável vai ser diretamente o meu select. Observe, select, vou colocar que a minha variável VID vai ser igual ao max do meu curso, mais um, from DBO cursos. Essa instrução é muito bacana porque nós vamos pegar uma variável, vamos defini-la como do tipo inteiro. E aí eu vou selecionar esta variável, armazenando dentro dela o max do meu ID de curso mais um. Eu já vou ter a minha próxima sequência aqui. Agora eu vou fazer um insert. Insert into cursos. Vou colocar aqui as nossas colunas. Essa indentação que eu estou fazendo é só para dar mais destaque aos comandos, mas ela não é obrigatória. Você pode escrever o insert tudo numa linha só. ID curso, vírgula. Nome curso, vírgula. O nome dos nossos campos estão aqui embaixo, por isso que eu estou copiando rapidinho. Data cadastro, vírgula, e login cadastro.
Agora nós vamos colocar os nossos values, e os values vão vir a partir do primeiro. O ID curso vai ser a minha variável VID. Eu não preciso me preocupar com uma sequence, eu posso usar a minha variável. Depois eu vou adicionar o curso a VBA avançado 2, vou buscar a data do sistema que eu estou fazendo o insert e vou colocar o nome do usuário. Se não cometi nenhum equívoco, vou selecionar todo esse conjunto a partir da declaração da variável e vamos executar. Você vai ver que uma linha foi afetada, ou seja, ele conseguiu adicionar o meu curso VBA2. Se eu der um select agora para testar e rolar a tela, você vai ver que o meu curso VBA2 foi instalado e o ID 13, que foi o próximo registro capturado por aqui. Por isso que falo, quando a sequence ela é mais prática, quando você se recorda, nós utilizamos uma sequence aqui. Automaticamente o sistema foi lá na minha sequence, eu posso até criar um cache para elas, como falamos na aula passada, e ser mais eficiente ainda. Então aqui nesse ponto, a própria sequence vai me dar o próximo número. E nesse caso eu tive que fazer um select a mais da nossa consulta para poder descobrir. Isso consome recursos do banco. Imagine você ter que adicionar milhares de linhas e ele ter que rodar esse select milhares de vezes. É por isso que nós temos que fazer aí alguns controles e cuidados com o nosso dia a dia. Perceberam então que é muito simples nós utilizarmos variáveis e utilizarmos sequences nos nossos inserts. Agora, nós vamos fazer um insert diferente. Eu vou inserir com a criação de uma nova tabela. Você às vezes pode criar nas suas rotinas, isso é muito comum acontecer, inserts ou criar tabelas temporárias no sistema para poder trabalhar com os dados e depois apagá-las. Para fazer esse insert, você vai primeiro escolher o select. O que eu quero? Eu quero todos os registros into. Agora é que eu vou dizer aonde está a minha nova tabela. Eu vou colocar aqui, nova underline tabela. Se você observar, esse nome não existe, nós não temos uma nova tabela aqui na nossa lista de tabelas. Então eu vou selecionar todos os registros dentro dessa nova tabela, de onde? Aí entra a nossa cláusula from. Eu quero que ele traga isso a partir de dbo.cursos. Ponto e vírgula e vou dar Enter. Agora o que nós vamos fazer? Ele está mostrando que essa linha não existe. Eu vou selecionar esse conjunto de dados e vou executar. Já existe um objeto com o nome nova tabela. É claro, eu fiz aqui a gravação da minha aula anterior. Então eu vou chamar isso aqui de tbnew. tbnew. Assim fica mais fácil. Ou tb nova, né? Porque é inglês. Agora sim, selecionando, vou executar e você vai ver que 13 linhas foram afetadas. Como assim 13 linhas? Se nós agora executarmos um select na tabela dbo.tbnova, nós vamos visualizar, eu preciso escrever o from, Alessandro. Dando um F5, você vai ver que essa tabela é exatamente igual à tabela anterior que nós tínhamos de cursos. Nós criamos uma tabela nova com os mesmos registros. E digamos que você queira trabalhar com essas tabelas, nós vamos utilizar esse recurso, podemos utilizar essa tabela sem afetar a nossa tabela original. Para apagar uma tabela, tome cuidado, mas você vai utilizar o comando drop table e eu vou apagar aqui a nossa DBO nova tabela que eu criei anteriormente e vou dar um drop table também na nossa tabela dbo.tbnova. Vou selecionar as duas linhas e vou pressionar o executar. Os comandos foram executados com êxito. Você se recorda nas aulas iniciais que esse ponto e vírgula faz com que o mecanismo execute todos os comandos selecionados quando encontrar um ponto e vírgula no final. Ele deu o drop e se nós atualizarmos a nossa lista de tabelas aqui, nós não enxergaremos absolutamente nada. Vamos atualizar. Ele está expandindo e aí nós não vamos mais ver as nossas tabelas. Como é que nós vamos fazer agora? Eu vou novamente criar essa minha tabela nova. Foi executada e se nós analisarmos esses nossos dados, eu vou dar um select na tabela nova de novo para ver e nós vamos encontrar as informações aqui. Eu acho que não foi, deixa eu ver, F5. Agora sim. Vou selecionar e dar um F5 e aí nós temos todos os nossos dados. Agora o que nós vamos fazer é inserir com selects. Para apagar os dados dessa tabela nova, nós vamos utilizar o comando delete. E esse delete nós vamos ver também em aulas específicas.
delete from dbo.tb nova. Quando pressionar o F5, nós vamos eliminar todas as linhas da nossa tabela, ou seja, a nossa tabela nova ficou exatamente como estava. Vamos ver a estrutura da nossa tabela. exec sp columns da nossa dbo.tb nova. Não quero escrever dbo Alessandro, não tem problema, então nós vamos escrever tb nova, ponto e vírgula, e aí nós vamos executar. Observe que a estrutura dela é exatamente igual à tabela de cursos. Nós vamos fazer agora um insert nessa nossa tabela, ela está vazia. Se nós dermos um select aqui nela, depois do delete, nós apagamos tudo. Então, como não tem nada, eu vou fazer um insert. Insert into tb nova, enter. Aí eu vou colocar a descrição dos cursos, a descrição dos campos, ID curso, vírgula, nome curso, vírgula, data curso, vírgula, data cadastro, vírgula, login, cadastro. Mas aonde eu vi isso? Eu estou vendo isso novamente aqui na descrição dos meus campos na linha de baixo. Esse insert, ao invés de utilizar o comando values, nós não vamos utilizá-lo agora. Nós vamos utilizar aqui o comando select. E a partir de um select nós vamos fazer o insert na nossa tabela, respeitando a ordem dos campos. Agora vamos escrever o nosso select, não se preocupe com os comandos. Então eu vou selecionar o ID curso, vírgula. Vou selecionar o nome do curso, vírgula. GetDate, porque é o campo que vai mudar, é a data atual. E o meu nome. Vamos trocar aqui agora para Trovato, só para você ver que não precisa ser necessariamente Alessandro. Aqui estão nossos campos, from, nossa tabela de cursos. Mas, ao invés de selecionar todos os nossos dados, eu gostaria de fazer um critério aqui. Eu poderia colocar um where nessas condições? Posso. Eu quero adicionar apenas os cursos cujo ID for maior do que 5. Ponto e vírgula. Se não fiz nada errado, nós vamos selecionar todo o nosso insert e vamos executar. E você vai ver que 8 linhas foram afetadas. Se nós dermos um select, um executar aqui apenas no select, nós vamos ver todos os registros que serão inseridos. E o insert vai pegar esses registros e vai jogar na minha tabela nova. Se eu executar aqui o select da minha tabela nova, você vai ver que esses registros acima de 6 estão lá. Vamos fazer de novo para fixar conteúdo. Delete, cuidado com delete, porque você pode estragar o seu banco de dados. dbo.tb nova. F5, apaguei todos os dados, veja aqui, 8 linhas afetadas. E agora nós vamos fazer um novo insert. Só que agora eu vou escrever tudo numa linha só. Insert into tb nova, ID curso, vírgula, nome curso, vírgula, data cadastro, vírgula, login cadastro. Ao invés de utilizar aqui o comando values, eu vou entrar aqui na linha de baixo e vou colocar select asterisco from cursos, where nome curso like PBA. Pronto. Se tudo der certo, nós vamos fazer um insert na nossa tabela nova de todos os registros da nossa tabela de cursos. Veja que eu não coloquei a ordem dos campos aqui, porque ele vai inserir na mesma ordem, cujo nome do curso tem a VBA. Selecionando os nossos dados e executando, nós vamos ter agora 5 linhas afetadas. Se eu der um select nessa nossa tabela nova, nós vamos visualizar apenas os cursos que têm VBA. É isso. Então, observem que nós temos várias formas de criar os nossos selects. Deixa eu salvar o meu script. Já salvamos o arquivo de scripts, você vai poder fazer o download lá no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Se gostou dessa aula, não esqueça, deixe o seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse curso com seus amigos. Já são 25 aulas aí aproximadamente com 20 minutos a 30 minutos cada uma. Já existem muitas horas de treinamento disponíveis para você aqui nesse curso. Espero que tenha gostado. Não deixe então de compartilhar esse trabalho com seus colegas. Até nosso próximo encontro.